pessoal, tudo bem com vocês? E aí, galera, beleza? Eu sou a Tereza Eu sou o Ramon. e no vídeo de hoje nós vamos especular sobre o futuro de... A infância da Daenerys, na verdade. Ai, gente, Daenerys. Então, o lance da infância da Daenerys é o seguinte. Ela pensa muito sobre uma casa com uma porta vermelha. E nessa casa também, ela olhava pela janela e via um limoeiro, certo? Isso é uma ideia fixa, né? Que é bastante temática sobre o lar que ela nunca teve, uma infância que ela nunca teve, porque ela estava sempre fugindo lá dos assassinos do rei Robert, blá 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 blá. Então, mas parece que isso daí pode ser que tenha sido errado, uma ideia errada. Pode ter sido caô. Pode ter sido caô, porque pode ser que ou ela está contando a história errada, ou ela não se lembra, ou ela é esclerosada, ou é uma pista, né, do Martin. Por que a gente está dizendo isso? Porque agora, eu não sei se desde quando essa confusão tá rolando, mas recentemente o tio Martin jogou uma indireta, uma não resposta, né? Como sempre, para um cara que foi lá no site dele fazer uma pergunta interessante. Mediante ao fato de que a Daenerys passou a infância dela, diz ela que foi em Bravos. Uhum. E em Bravos tinha essa casa da Porta Vermelha e do Limoeiro. Ou seja, ela estava no quartinho dela lá e pela janela ela olhava lá fora, tinha um limoeiro. E atenção, não era uma plantação de limoeiros. Era um limoeiro. Entendeu? Limão. Era um limoeiro. E aí é o seguinte, o carinha falou assim pro tio Martin. Tio Martin, tá, beleza, a Daenerys ficou lá em Bravos, mas é o seguinte, lá em Bravos não tem árvore. Então como é que pode ter um limoeiro? E outra, e mais, não é a questão do limoeiro. Na verdade é a questão do limoeiro, mas não é a questão de não ter árvores. É que é o seguinte, o limoeiro, ele é uma árvorezinha que só frutifica, né? Que só se dá bem em climas quentes. E em Bravos é frio pra cacete. E só tem pedra. Nos capítulos da Arya, ela fala, né? Quando ela chega em Bravos, ela fala, nossa, essa cidade é uó. É só pedra, é muito frio. Samuel também. O Sam também fala quando ele chega lá. Inclusive, esses capítulos da Arya e do Samuel são no festim. Então, os dois no festim estão em Bravos e eles fazem essa observação. Entendeu? E aí, o que você pode querer dizer? Então, qual é a polêmica ao redor disso? É a resposta do Martin. É a resposta do Martin. Porque até então estava tudo certo. Sim, estava tudo certo, né? Uhum. O pessoal já especulava sobre isso, mas o que botou lenha na fogueira foi a resposta do tio Martin. Ele foi lá com o brother e disse assim, nossa, você é muito inteligente, você prestou atenção nesse detalhezinho, cara. Pode querer dizer alguma coisa ou não. Ou seja... Literalmente pode querer dizer alguma coisa ou não. Ou seja, nós ficamos com a pulga atrás da orelha. E resolvemos montar uma teoria. Na verdade, não sei se essa teoria é tão do Ramon quanto minha, mas eu acho que é mais minha. Enfim, né? Eu adoro uma teoria da conspiração. É uma especulação, né? Então é o seguinte, gente, polêmica. Qual é a polêmica? Talvez a Daenerys esteja errada. Sobre a infância dela. Sobre a infância dela, exatamente. Talvez ela não tenha crescido em Bravos. Talvez ela tenha crescido... Calma, eu não vou falar. Tu acha que eu vou falar? Eu tenho um time, gente. Mas talvez a Daenerys tenha crescido em outro local de clima favorável para essas belezinhas aqui crescerem. Então é o seguinte, agora a gente vai dar um pouco da base sobre o que a gente tem sobre a infância da Daenerys, para depois a gente começar a especular em cima, certo? A Daenerys pensa muito na casa de Porta Vermelha, como a gente já falou, e ela diz que essa casa ficava em Bravos e que ela olhava pela janela e tinha um limoeiro. Sim. Beleza, então vamos partir daí. A casa que ela ficava era com Sir William Darry, certo? Exatamente. Que é o cavaleiro que levou a Daenerys e Viserys lá de Pedra do Dragão para as Cidades Livres para proteger eles da rebelião de Robert, certo? Sim, certo. Beleza. Aí que tá. Então, se ela estava em Bravos e estava vendo limão, como? Se Bravos não tem limão. Beleza, agora vem outra especulação aí.
Existe um acordo feito entre o Willandary e o Oberyn Martell, o príncipe Oberyn Martell, hippie, Deus, divo! Deus lindo, que dizia o seguinte: quando o Viserys tiver idade suficiente e a Arianne Martell, eles vão casar e os Targaryen vão ter o exército Martell pra voltar pra Westeros e tomar tudo lá. Aí deu a merda lá, o Viserys morreu porque ele é o Babaca. Viserys, né, no Targaryen, doido. E então eles ficaram sem acordo. Beleza, nesse acordo ele foi assinado por uma testemunha, o Senhor do Mar de Bravos, certo? Exatamente, certinho. Isso é interessante, porque no livro fica bem justificado que em Bravos a única pessoa que pode ter o luxo de ter uma árvore na sua casa é o Senhor do Mar, que ele é bem rico. Na verdade, isso é um contra-argumento à teoria de que talvez a Daenerys não tenha crescido em Bravos, porque o pessoal pode falar, mas isso é super justificável. Se a Daenerys morava em uma casa em Bravos que tinha um limoeiro do lado de fora da janela Da casa. do quarto dela, então significa que a Daenerys ela morava provavelmente na casa de uma pessoa muito rica e com condições de ter um limoeiro Isso. em casa. Então nós especulamos que, aliás, nós não, né? O pessoal especula que talvez ela estivesse hospedada na casa do Senhor do Mar, né? Que Porque era ele foi a testemunha do acordo lá. Exatamente. E ele é poderoso, ele é fodão, então ele tem super condições de ter qualquer tipo de coisa na casa dele. Inclusive, nos capítulos da Arya, em Guerra dos Tronos, quando ela conhece o Círio Forel, o Círio fala pra ela que o Senhor Senhor do Mar lá de Bravos, ele, tipo, exporta uns animais muito loucos e crazy e exóticos pra casa dele, pra ficar lá, entendeu? Tipo, Ou seja, o cara ele é rico, ele pode ter o que ele quiser na casa dele realmente. Entendeu? outra coisa que o pessoal fala muito pra contra-argumentar essa teoria louca, né, de que a Daenerys na verdade não estava em Bravos, é de que o limoeiro, já que não era uma plantação, um pomar, era um limoeiro apenas, esse limoeiro pode ter sido um presente dos Martell na hora que eles foram, né, assinar esse acordo aí, e tipo, o Oberyn poderia ter dado um limoeiro de presente ou para selar o contrato, e esse limoeiro pode ter sido fruto desse contrato, desse acordo, Isso. e ficou lá pra Daenerys ficar lá olhando, entendeu? Beleza. Então temos um contra-argumento aí. Porém, temos aí também, levanta questões esse negócio. Como ela estava na casa do Senhor do Mar, mas só que ela sempre quando ela fala da infância dela, ela lembra do Willandary como uma figura paterna, né? O cara que cuidava dela, que era muito carinhoso, gostava muito dela. Então, e ele está sempre presente. Exatamente. E ela só lembra dele e dos criados que expulsaram eles, óbvio, da casa. Então, ela morava na casa do Senhor do Mar com o Willandary? Exatamente. É uma pergunta. Aí o pessoal pode falar: mas o Senhor do Mar pode ter hospedado os meninos sob os cuidados do Senhor do Mar. Ai, gente, para de ser chato. Mas como que ela não Senhor lembra? do Willandary. Como que ela não lembra, então, do Senhor do Mar, na verdade? É justificável porque a Daenerys ela é muito nova, né? Ela saiu, na verdade, ela foi expulsa, né, lá dessa casinha aí com 5 anos, não foi? 5 anos, se não me engano. Então, assim, tá, é justificável. Outra coisa, mas mesmo assim, dá uma pulguinha atrás da orelha, assim. É porque ela não se lembra do Senhor do Mar, a figura mais presente que ela tem é o Willandary. Isso. E outra coisa, depois que o Willandary morreu, eles foram expulsos pelos criados que tomaram a casa, uma coisa assim. Exatamente. Por que eles seriam expulsos? Eles estavam hospedados da guarda do Senhor do Mar. Então, é justificável também isso, por quê? Porque é o seguinte, em Bravos não é Westeros, entendeu? Não é Westeros. No capítulo da Arya, em Dança dos Dragões, ela tá conversando lá com o Homem Bondoso, e aí o Homem Bondoso pergunta o que ela tinha visto naquele dia de trabalho e tal. E ela falou assim pro Homem Bondoso: olha, Homem Bondoso, parece que o Senhor do Mar tá doente. E aí ela pensa assim, bom, se o Senhor do Mar morrer,
as coisas vão ser resolvidas com a espada, com a porrada, com a pancadaria, com desrespeito. Porque lá em Bravos não tem esse negócio assim, alguém que tem o poder morre e aí o filho dessa pessoa é que assume o lugar. Não. Quando alguém muito fodão morre ou, sei lá, fica doente ou, enfim, perde as condições, o lugar daquele cidadão é tomado com luta, com pancadaria, com sangue. Então é o seguinte, como a Daenerys e o Viserys tiveram que sair fugidos, né, da casa lá do Senhor do Mar, que nós supomos que eles estivessem lá, para estar em Bravos com o Limoeiro só pode ser na casa do Senhor do Mar. Bom, nós supomos que talvez tivesse acontecido alguma coisa com o Senhor do Mar. Talvez ele tenha morrido e aí os criados, né, bravosianos, todo mundo, tivesse se revoltado, expulsado eles, tomado todo o dinheiro Targaryen que eles tinham e eles ficaram aí mendigando. Mas o Lindari. Mas o Lindari... Sim, mas o Lindari já tinha falecido, amigo. O Lindari... Gente, o Lindari morreram faleceu. Os dois, então. Morreram os dois. Pode ser. E eles ficaram vagando, entendeu? Aí que tá, gente. Como o Limoeiro pode causar tanta treta? Como é que o Limoeiro... Na verdade, não foi a questão do Limoeiro. A questão toda em torno disso foi que o Martin deixou todo mundo encucado. Porque ele poderia ter ficado na dele, né? Além dessa resposta que ele deu no site dele, existe também uma compilação de todos os capítulos da Daenerys do Guerra dos Tronos, que ele lançou lá, esse livro, né? Exatamente. É um relançamento só dos capítulos da Daenerys, que ele lançou lá pra competir num... Sei lá, sei que ele ganhou um prêmio, parabéns. Muito bons capítulos, ele ganhou o prêmio. E tá, só que nesses capítulos, lá em 96, 97, em vez de estar Bravos, ele escreve Tyrosh. Exatamente. Ou seja, ela pensa que a Casa de Porta Vermelha e os Limoeiros está em Tyrosh e não em Bravos. Mas só que no lançamento do Guerra dos Tronos está escrito Bravos. Ou seja, ele errou? Exatamente. Exatamente. Por que o Martin teria feito isso? Se a compilação dos capítulos da Daenerys, ela cresceu em Tyrosh, que é uma outra cidade livre, que fica muito próxima a Dorne, por que ele mudaria de Tyrosh para Bravos? Bom, se tivesse continuado em Tyrosh, essa infância da Daenerys tivesse continuado em Tyrosh, faria todo sentido ter o Limoeiro, porque Tyrosh é uma cidade livre que fica perto. Dorne, outro mar, mais estreito, Tyrosh, tipo isso. Então fica na mesma linha do Equador. Fica na linha lá. Exatamente, lá tropical. Exatamente. Então. Tem sol, tá ótimo. Elas têm o mesmo clima, então faria sentido existir um limoeiro em Tyrosh, entendeu? Mas assim. Ele mudou isso. Ele mudou. Por quê? Gente? Enfim, tudo isso para explicar o quê, galera? Para explicar a nossa teoria muito doida. Porque é o seguinte, pelo menos seu Ramon, eu não acredito que a Daenerys tenha crescido em Bravos. Aliás, não é isso. Eu acho sim que em algum momento ela esteve em Bravos. Porém, essa infância da Casa da Porta Vermelha, com o limoeiro do lado de fora, eu não acho que tenha sido em Bravos. Eu acho que foi em outro local. Onde? Eu tava esperando essa pergunta. Mas onde? Bom, eu acho que a Daenerys passou a infância dela em Dorne. Eu acho que foi em Dorne, galera. Desculpa. Faz sentido porque, primeiro, quem assinou o contrato foi o Lindari e o Oberyn Martell. Exatamente. Certo? O príncipe Doran tem um plano lá de juntar os Targaryen, de casar os Targaryen com os Martell de novo. E os Martell são uma família aliada dos Targaryens. Então, faria todo sentido o Willan ter levado o Viserys e a Daenerys pra Dorne e ter pedido o apoio ali dos Martell e, posteriormente, eles terem fugido para Bravos, né? E lá terem fechado o acordo de, olha, Viserys vai casar com a Arianne e assim nossas famílias vão estar unidas e a gente vai ajudar você a reconquistar o trono. Então, assim, por mais que não tenha argumentos sólidos, na verdade,
Nenhuma teoria, exatamente. Na verdade, nenhuma teoria tem argumentos sólidos. Inclusive, isso Por especulação. é por We know especulação. nothing. Exatamente, mas eu acho que não é uma teoria que, ai, não tem, meu Deus, coisa doida. Então eu acho que sim, eles cresceram em Dorne. Mas tá, Teresa, cresceu em Dorne. E aí, o que E que... o Viserys lembraria disso? Pois é. Mas assim, primeiro que o Viserys, ele não fala. Porque, na verdade, assim, gente, nos capítulos da Daenerys, ela se lembra da infância dela. O Viserys só fala de Westeros. Porque é o seguinte, quando eles saem fugidos de Westeros, o Viserys tem 13 anos. Então, assim, a infância dele foi em Westeros. Então, toda vez que o Viserys fala alguma coisa desse tempo, ele se reporta ao quê? A Fortaleza Vermelha. King's Landing. A King's Landing, onde foi a casa dele, Ele onde não foi a conheceu infância Dorne, dele. né? Então ele pode achar que Dorne já é uma terra estrangeira, que realmente é outro Exatamente. Então, tudo que ele viveu depois de King's Landing, depois da Fortaleza Vermelha, foi desgraça pra ele. Enquanto a Daenerys cresceu nessa casinha, né? E foi criada lá, então pra ela faz todo sentido ela se lembrar disso com todo o coração e o Viserys simplesmente esquecer. Será que Ele foi é claro? doido também. Ele é doido também, essa merda. Mas deu pra entender? Deu pra entender. Não sei se vocês entenderam Deu pra isso, entender. gente. A mente dele se fechou em King's Landing. Entendeu? Assim. Então a infância dele tá concentrada em King's Landing. Tudo que passou de King's Landing pro Viserys é Estrangeiro. estrangeiro, Além do mar estreito. entendeu? Faz sentido. Então, mas sim, vamos direto ao ponto. Tá, beleza. E aí? Eles passaram a infância em Dorne. E agora? Pois Por é, quê? eu não sei se vocês sabem o que é que tem em Dorne, né? O que é que tem em Dorne? Além dos martéis. Além dos dorneses. martelos e das serpentes de areia. Gente, em Dorne tem a Torre da Alegria! Pra quem não sabe, pra quem tá perdido no tempo e no espaço. Pesquise. Vou pesquisar, mas pra quem tá perdido no tempo e no espaço, Torre da Alegria é o local, a locação lá daquele famoso drama lá da Promised Lyanna Ned. na cama de sangue e o Ned lá. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque nesse vídeo nós vamos falar só sobre o Limoeiro, então fiquem ligados, porque o próximo vídeo será sobre a Torre da Alegria em Dorne. Beijinho para vocês, cadê os limões? Tchau, gente. Tchau!